E aí, pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai falar de métricas de produção e alguns indicadores. Nós tivemos uma aula aí onde a gente falou sobre taxa de produção, tempo de ciclo e também da importância aí de algumas métricas e indicadores que são utilizados para a produção, para a manufatura. Hoje a gente vai falar de algumas outras métricas, vamos fazer umas definições básicas do que é capacidade, utilização, disponibilidade, manufacturing lead time, tempo de produção, material em processo e o IROG, ou também conhecido como OEE. Então vamos fazer essas definições aí. Bom, começando pela capacidade de produção. Capacidade de produção, ela é a taxa máxima, então, de saída que uma instalação ou um sistema de manufatura, né, um sistema de produção vai ser capaz de produzir, dado um conjunto de condições de operação. Então, em geral, a capacidade está associada a uma quantidade que consegue ser produzida num período específico de tempo. E aí a capacidade depende de alguns fatores, como por exemplo o número de turnos que essa empresa tem, se é um turno só, 2 ou 3 por dia, o número de dias por semana que essa indústria, esse sistema de produção está ativo, né? Se ele está ativo 7 dias por semana, 5 dias por semana. Os níveis de emprego, isso está associado à quantidade de horas que cada turno tem disponível. E o número de estações que estão operando na produção, o número de linhas, o número de máquinas que estão ali operando ou de células que vão estar operando, cada uma com a sua taxa de produção. Só lembrando, né, a taxa de produção numa linha, numa estação ou numa célula, ela é definida como a quantidade por hora ou quantidade por minutos que esse sistema consegue fornecer. Então, multiplicando aí essa taxa que tu tem por horas, pela quantidade de turnos, pela quantidade de dias e pelas horas de cada turno, tu vai ter uma estimativa então da capacidade de produção que tu vai ter num determinado sistema. E a gente tem outra definição importante aqui que é o que é um centro de trabalho, tá? Um centro de trabalho consiste então um trabalhador em uma máquina, em geral, ou vários trabalhadores que trabalham em uma linha. A gente vai ver depois por que é importante essa definição. Então, como é que de maneira geral a gente pode definir matematicamente a capacidade de produção? A capacidade que é dada aqui por PC e é dada em unidades por semana, ou seja, a quantidade de unidades de produto feitas ao longo de uma semana vai ser dada então pelo número de centros de trabalho em paralelo. Isso depende daí do sistema, se é uma linha, se é uma célula, tá? O número de turnos semanais, que é o SW, o número de horas por turno e o RP, então, que é a taxa de produção em unidades por hora. Então, multiplicando as unidades por hora, pelas horas que cada turno tem, pela quantidade de turnos que tu tem na semana e pelo número de linhas ou sistemas em paralelo, tu vai ter, então, a capacidade de produção que tu consegue atingir numa semana, num mês. Enfim, tu pode adequar essas equações aqui para determinados períodos de tempo. Outra coisa que a gente está considerando aqui nesse cálculo de capacidade de produção é que a taxa de produção é homogênea, ou seja, todas as linhas, todas as máquinas que estão operando ali, elas vão ter uma taxa parecida entre elas. Claro que isso pode variar um pouco, né? Então vamos dar um exemplo de como é que a gente pode calcular capacidade. Vamos pensar que vocês têm um sistema de manufatura, tem lá uma seção de torneamento, ou seja, várias máquinas de torno. No caso aqui são 6 máquinas que estão disponíveis, elas operam independentes, né? Existem 10 turnos semanais, onde essas máquinas estão operando, e cada turno tem em média 8 horas, tá? E cada máquina produz em média 17 peças por hora. Então aí, ó, a gente tem o N, a gente tem o SW, que são os turnos por semana, as horas por turno, e a gente tem a taxa de produção em cada máquina. Então, multiplicando a quantidade de máquinas pela taxa de produção, pelos turnos e pelas horas, a gente chega nesse exemplo, ó, 6 vezes 10 vezes 8 vezes 17, a 9.160 unidades por semana. Essa é a capacidade de produção esperada, né, para esse sistema. E outra coisa interessante, se a gente precisasse aumentar essa capacidade, a gente pode alterar ou tentar mexer em cada um desses parâmetros. Só que o custo de mexer em cada um desses parâmetros é diferente. Por exemplo, para tu aumentar o número de centros de trabalho em paralelo, tu precisaria comprar mais uma máquina, por exemplo, ou mais uma linha. Então tu tem um custo relativamente elevado para aumentar o número de turnos de trabalho.
Se tu quer, perdão, os centros de trabalho. Se tu quer aumentar os turnos semanais, também vai ter um custo maior, né? Tu vai ter que contratar mais pessoas aí para esses turnos, né? Agora, se tu quiser mexer nas horas por turno, daqui a pouco vai fazer 9 horas por turno, fazer uma hora extra por semana, esse tem um custo menor em relação aos outros. E a taxa de produção, para aumentar ela, tu tem também um custo maior, porque em geral isso envolve alterar as máquinas, né? Ou a forma de produção. Então, em geral, o que tem menos custo, se a gente precisar aumentar a capacidade temporariamente, seria aumentar as horas por turno, fazer algumas horas extras aí, beleza? Então, mexer na capacidade é bastante complexo. Em geral, as empresas ou as indústrias, quando constroem uma nova linha ou um novo sistema de manufatura, eles vão fazer um investimento já projetando uma capacidade. Então, tu já vai ter uma capacidade projetada, uma capacidade instalada, e aí tu vai ter que lidar com ela aí. O que esse modelo que a gente mostra nessa equação assume, né? Que todas as máquinas ou todos os centros de trabalho vão produzir 100% do tempo, o que normalmente não acontece. Vão ter várias paradas aí em função de falhas, de trocas de ferramentas, de algum produto que ficou travado na máquina e tem que ser retirado, né? E outra coisa que a gente assume nesse modelo é que não existem gargalos, então a gente está assumindo que tem rotas que são sempre contínuas, sempre iguais, né? Logo, a gente tem essa ideia de que tu tem uma taxa de produção homogênea, que é bem difícil de acontecer, tá? E então a gente tem, pessoal, na prática aí a capacidade nominal, a projetada, instalada, mas a gente tem aí variações que vão acontecer. E por isso a gente tem uma outra métrica que é o fator de utilização do sistema, tá? O que seria o fator de utilização? Tu tem a capacidade projetada e tu tem uma quantia que realmente foi produzida num determinado período, né? A capacidade da planta, por exemplo, unidades por semana, e numa determinada semana tu teve uma determinada quantidade que foi produzida. Em geral, essa quantidade vai ser menor do que a capacidade, tá? Que foi instalada em função de paradas, em função de falhas. Então a gente mede a utilização basicamente dividido a quantidade que foi produzida pela capacidade instalada. Isso aqui vai te dar um número de 0 a 1 ou 0 a 100%, que vai te indicar então a utilização, o fator de utilização do teu sistema. Beleza? Exemplo então de utilização. Vamos supor que vocês têm uma máquina ou um sistema de produção aí. Esse sistema funciona 80 horas semanais, 2 turnos de 8 horas aí por 5 dias, né? Então, 5 dias vezes 8 horas, vezes 2 turnos, vai dar 80 horas por semana que esse sistema está funcionando. E vocês têm nesse sistema uma taxa de produção de 20 unidades por hora. Então, se tu tem 80 horas vezes 20 unidades por hora, né? Tu vai chegar aqui a uma capacidade projetada ou instalada de 1.600 unidades por semana, certo? Então é isso que tu espera conseguir produzir numa semana. Só que daí, vamos pegar um exemplo aí, numa semana qualquer aí, vocês chegaram ao final da semana e só conseguiram produzir 1.000 unidades, tá? Então isso quer dizer que se a gente pegar essa quantidade produzida de 1.000, dividir pela capacidade, a gente chega aqui a um fator de 62,5, que é a utilização, o fator de utilização. Né? Então ele indica que vocês não conseguiram utilizar 100% da capacidade de vocês. Isso pode ter acontecido por uma série de fatores, né? Paradas, falhas, falta de energia, falta de insumo, de matéria-prima, né? Então, se a gente pensar em termos de horas, das 80 horas que vocês tinham disponíveis para produção na semana, vocês só trabalharam ou produziram durante 50 horas. As outras 30 foram paradas, foram situações aí adversas que aconteceram. Então, o fator de utilização tem muito a ver com quanto tu está conseguindo entregar em relação à capacidade que tu tinha projetado. E outro fator que também vai interferir aí na quantidade produzida num período é a disponibilidade. O que acontece em geral? Em qualquer sistema de manufatura, tu vai ter eventualmente falhas, tu vai ter paradas, tu vai ter situações que vão interferir na produção, tá? Então a gente pode usar a disponibilidade como um indicador aí de paradas por falhas e de manutenção também. Como é que a gente pode avaliar a disponibilidade de um sistema?
A gente tem 2 indicadores que a gente vai usar para estimar a disponibilidade. O tempo médio entre falhas, geralmente é dado em horas. Então, nessa figura aqui embaixo, ó, a gente tem uma situação onde o sistema está produzindo e houve uma quebra. Aqui houve uma falha, uma parada na produção. E, em geral, essas paradas acontecem periodicamente. Sei lá, à medida que tu vai usando o sistema, tu vai percebendo que estatisticamente, a cada, por exemplo, 100 horas de uso, ele tem uma parada que acontece em função de alguma situação de falha. E toda vez que acontece uma quebra ou uma parada, você tem algumas horas aqui onde esse sistema vai ficar parado, depois ele se recupera, volta a funcionar, né? São feitos os reparos, o sistema volta a operar, que é essa indicação aqui de equipamento operando. Então, tu tem um tempo médio entre cada falha que acontece no sistema e o tempo médio de parada de cada uma dessas falhas, né? Isso é estatístico, pessoal. Então, ao longo de vários meses, ao longo de vários anos, esses dados vão sendo coletados e vão servindo aí de base para fazer algumas projeções. E a disponibilidade, então, representada por A, vai ser o tempo médio entre falhas, menos o tempo médio de cada parada que acontece por falhas, dividido pelo tempo médio entre falhas. Isso também vai te dar um indicador de 0 a 1, onde 100% indica que o sistema está sempre disponível, ou seja, não tem paradas por falhas, né? E 0 representaria um sistema completamente parado, tá? Para dar um exemplo da disponibilidade, vamos mostrar aqui, ó. Vocês têm uma máquina ou um sistema, e ele costuma ter uma falha em média a cada 100 horas de operação. Então, a cada 100 horas, está operando lá, ele dá uma falha, dá uma quebra, tu tem que parar o processo para fazer algum reparo. Então, o nosso MTBF é representado por 100 horas, é o tempo médio entre falha, e a gente sabe que nesse sistema, isso foi medido, né? Em média, cada parada vai ter 1 hora de duração. Então, ou seja, parou por 1 hora para trocar a ferramenta, para fazer algum ajuste. Então, o nosso MTTR, o nosso tempo médio de parada, é de 1 hora. Para calcular a disponibilidade, a gente vai pegar, então, as 100 horas, menos o tempo médio de cada parada, 1 hora, dividido pelas 100 horas, tá? Isso, nesse caso, vai nos dar 0,99 ou 99% de disponibilidade no sistema. Então, quanto mais paradas tem ou mais tempo parado fica, menor a disponibilidade. O que isso impacta, então, na prática? Bom, a gente tem a capacidade instalada, projetada, vezes a disponibilidade e a utilização, tá? O A, disponibilidade e utilização. Isso vai nos dar a quantia efetiva ou estimada que realmente tu vai conseguir produzir naquele período que tu está avaliando. Então, olha só, a quantidade produzida vai ser a disponibilidade vezes o fator de utilização, vezes a capacidade ideal, né? Isso é dado também por aqueles parâmetros que eu falei antes. Então, por um exemplo aí, onde a gente tem uma capacidade de produção de 9.160 unidades semanais, tu tem uma disponibilidade de 90% e um fator de utilização de 80%, a tua quantidade realmente que tu vai conseguir produzir naquela semana vai ser 0,9 vezes 0,8 vezes a capacidade, 9.160, 5.875 unidades semanais. Então, em função dessas quedas de desempenho da disponibilidade da utilização, tu realmente só vai conseguir produzir ou entregar no final de uma semana 5.875 unidades. Então, esse aqui é um número muito melhor para a gente estimar, por exemplo, um prazo de entrega. Se o cliente pedir, por exemplo, 9.160 unidades para vocês não vão conseguir entregar isso numa semana. Só se der tudo certo, se não ter nenhuma parada e se tu tiver ali com a utilização em 100%. Mas, olha só, tu vai conseguir entregar aí pela estatística, né, ou pelo que tu conhece do sistema, só 5.875. Então, tu vai ter que dar uns dias a mais no teu prazo para conseguir entregar em função do desempenho do teu sistema. Então, a gente precisa usar essas métricas para conseguir calcular prazos e tempos melhores de produção e planejar um pouco melhor a produção. Claro que aqui a gente está olhando de maneira bem superficial esses indicadores, né? Mas eles vão afetar bastante aí, principalmente prazos.
Quais outras métricas são interessantes de serem avaliadas? O Manufacturing Lead Time, que é o tempo de produção. O que seria o tempo de produção? Vamos olhar essa figura aqui do lado. Vamos supor que vocês têm uma linha de encaixotamento ou de separação aqui, uma linha de manufatura. Poderia representar também uma linha de produção de um veículo, né? E aí o chassi do veículo, que poderia ser a base do produto, ele entra no sistema num TI, num tempo inicial. Ele vai passar por todo o processo aqui, por todas as etapas de processamento e vai sair, então, concluído aqui num TF. Então, vai ter um tempo entre ele entrar no sistema e sair do sistema, que vai ser, então, o tempo de produção, ou o MLT. Como é que a gente mede ele em geral? Tempo final menos o tempo inicial. Exemplo, um carro leva 15 horas para ser produzido. Então, quer dizer que entre ele entrar no sistema e ele sair do sistema, se passam 15 horas, certo? E o MLT é diferente do tempo de ciclo, obviamente. Porque, em geral, por exemplo, numa linha de produção de veículos, um carro sai a cada 15 minutos. Ou seja, se a gente medir o tempo entre a saída de um carro e do outro, a gente tem o tempo de ciclo. Mas o tempo que cada carro fica no sistema de produção é de 15 horas aqui, é o MLT. Por que esse tempo é importante, pessoal? Porque durante essas 15 horas esse produto está passando pelo processo. O ideal seria a gente ir melhorando esse sistema de manufatura para reduzir o tempo de produção, porque isso vai implicar também em menos matéria-prima, menos material que precisa ficar estocado aí temporariamente no sistema, certo? Então esse é o MLT, também vai ser uma métrica interessante para a gente poder avaliar como possíveis melhorias que a gente está fazendo no sistema vão impactar aí no tempo de produção. E o tempo de produção, como eu falei, tem muito a ver então com o work in progress, que é o trabalho sendo feito, né? O que seria o work in progress? Vocês estão vendo a figura aqui do lado, vocês estão vendo que tem vários chassis que estão passando, e isso são work in progress. São unidades que ainda não estão prontas, mas que estão ali no meio do sistema, sendo processadas ou passando pelas operações. Então, quanto mais WIP, né, tu tem no teu sistema, na verdade, mais matéria-prima, mais material tu tem estocado ali no teu sistema durante a produção, e esse material representa um investimento na empresa. A empresa colocou uma grana aí nesses chassis, nesses materiais que estão passando, e esse investimento só vai virar uma receita depois que esse produto foi processado. Então aqui a gente vê, na verdade, uma analogia a um estoque. E qual seria o ideal? A gente tentar reduzir ao máximo o work in progress, porque é um estoque, é uma matéria-prima, é um investimento que podia estar investido no banco, talvez daqui a pouco, né? Então a gente tem que trabalhar para reduzir o tempo de produção, ou tentar otimizar o sistema para reduzir esse tempo, para que a gente possa reduzir também o work in progress. Isso vai significar menos estoques, né? Menos acúmulo de material, menos espaço físico também. E outra métrica que é bastante relevante e que tem sido muito utilizada e que muitos engenheiros que trabalham com automação na produção têm buscado obter essas métricas através do uso de CLPs, através aí dos equipamentos que estão fazendo o controle das máquinas, é o IROG, que significa Índice de Rendimento Operacional Global, também conhecido como OEE, Overall Equipment Efficiency, que serve para medir a eficiência dos equipamentos e do sistema de produção também. Como é que funciona o IROG? Ele vai, já eu explico, mas só para dizer, ele vai indicar como o sistema está funcionando enquanto foi utilizado. Então ele está associado principalmente à capacidade ideal de produção e quanto efetivamente foi produzido e quais foram as perdas que aconteceram no sistema. Então ele vai permitir que a gente avalie as perdas em relação ao que foi produzido e a gente possa também perceber possíveis pontos de melhoria para aumentar a eficiência do sistema. Então é uma métrica super relevante que está bastante em alta, tem muito material sobre ela, tá? E a gente vai permitir que a gente identifique também causas de ineficiência para montar planos de ação aí para resolver os problemas mais relevantes. Como é que a gente avalia então o IROG? Tem algumas formas diferentes, mas em geral a gente pode olhar essa figura aqui para entender como é que a gente avalia essa métrica. Bom, começamos aí pelo tempo calendário, tempo total. Isso seriam todas as horas disponíveis no mês ou na semana para a produção. Então tem a ver com os turnos, né, com quantidade de turnos, as horas por turno.
Então esse seria o tempo calendário total, numa semana, dentro de um mês. Dentro desse tempo calendário, ele pode ser dividido em duas partes. O tempo programado e as paradas programadas. Como a gente tem manutenções, ajustes, setups que tem que ser feitos na produção, a gente vai ter algumas horas aí desse tempo que vão ter que ser reservadas, né, ou organizadas para ajustes no sistema, para manutenção. Então a gente já tem uma perda de algumas horas aí de uso. Então a gente vai ter essas paradas que são programadas, né, de manutenção e tudo mais. E subtraindo essas paradas, a gente tem então o tempo programado, o tempo disponível dentro daquelas horas para produção. E dentro desse tempo programado, se a gente abrir ele, a gente vai ter as paradas não programadas, que são causadas por falhas. Então são algumas horas aí que o sistema vai ficar parado porque teve alguma situação de falha, de ferramenta, de quebra, ou de ajuste que teve que ser feito, mas não estava no programado, não estava no agendamento. E subtraindo essas paradas, a gente tem então o tempo real de operação, que é o tempo efetivo de quantas horas o sistema ficou operando. E se a gente abrir o tempo real de operação, a gente tem aqui a performance, que tem a ver com a utilização, e principalmente essa métrica, né? E o tempo real de operação efetivo. Então, essas pequenas quedas de desempenho no sistema, em função de uma regulagem que não foi bem feita, ou própria idade do sistema, né? Alguns equipamentos ali que estão um pouco mais velhos, que já não têm o mesmo desempenho, tu tem uma pequena perda de performance, e aí o que sobra é o tempo real de operação, tá? E desse tempo real de operação, a gente ainda tem o refugo e o retrabalho, que eventualmente são peças que tiveram problemas, ou que tiveram que voltar para o sistema de produção, ou precisaram de algum ajuste. E aí sim a gente tem o tempo de agregação de valor, que é o tempo realmente que o sistema, que a gente conseguiu, né, lembrando daquelas definições econômicas da manufatura, agregar valor ao produto, à matéria que a gente está processando no sistema. Então, olha só, o OEE é esse indicador, é o tempo de agregação de valor. E o resto aqui são as perdas, né? Essas perdas são os tempos, as falhas do sistema, os indicadores de desempenho aí que afetam, né, esse tempo. Então, o que a gente precisa fazer? Avaliando, medindo esses tempos, identificando cada um desses indicadores aqui, obtendo, né, essas métricas, a gente consegue calcular o OEE e, com isso, usar essa estratégia, esse indicador, como uma ferramenta para tomar decisões de quais situações aqui a gente vai tentar ou vai procurar melhorar para aumentar o OEE. Certo? Aqui, ó, até ele identifica na figura o potencial de melhorias. São possíveis melhorias para aumentar o nosso IROG, o nosso OEE. E outra coisa super interessante que pode ser feita, muitas vezes, usando os próprios controladores das máquinas, dos CLPs, a gente pode medir esses indicadores, a quantidade de falhas de refugo que teve, medir os tempos de paradas não programadas, usar a própria IHM para o operador apertar alguns botões ali na interface e informar para o sistema qual foi a parada, por que ela aconteceu, né? Vários motivos de situações ali que aconteceram, para que todos esses dados sejam armazenados num banco de dados e depois, usando alguma ferramenta de dashboard, de análise, editor de planilha, coletar esses tempos, coletar essas informações e calcular, então, automaticamente isso aqui. Isso aqui é uma métrica super importante para o setor de produção, de planejamento da produção, para a gestão também, para definir ali investimentos possíveis em melhorias do sistema. Beleza, pessoal? Então, nessa segunda parte, a gente falou de algumas métricas importantes de produção, aí, capacidade, utilização, disponibilidade, né, o próprio IROG, o Work in Progress, o Manufacturing Lead Time, o tempo de produção. E, óbvio, existem uma série de outras métricas, e não só isso, né, vários métodos para medir. Então, aí, cabe a nós, como engenheiros de controle e automação, muitas vezes, verificar de que maneira a gente pode usar os próprios equipamentos disponíveis para inserir na programação, como eu falei lá na aula de automação e sobre o programa, as rotinas de programas que a gente coloca no CLP, a gente pode usar esses controladores, colocar nesses programas alguns mecanismos, alguns temporizadores e contadores para coletar automaticamente esses dados e já fornecer
para os níveis superiores da pirâmide de automação esses indicadores. Beleza? É isso aí, valeu!